Olá pessoal, eu sou o Ivan, vou mostrar para vocês o jogo Ave Caesar. Esse jogo deve ser lançado pela Grow esse ano, conforme ela anunciou lá no Facebook da empresa, né? O pessoal já localizou lá, já viu que se trata do jogo Ave Caesar. Esse jogo de corrida, de bigas, bastante simples, né? Lançado em 1989, né? Tem algumas edições aí relançadas aí no ano 2000, né? No caso essa versão é de 2006, essa que eu tenho na mão é uma versão da Proludo, né? Uma versão, embora seja fabricada na Alemanha, essa é a versão internacional com manual em inglês, tá? O autor é o Wolfgang Riedesser, tá? O jogo é de 3 a 6 jogadores, aqui o indicativo é esse. No entanto, você pode jogar com 2 jogadores, também não há dificuldade nesse sentido. A idade dos jogadores é de 12 para cima, que ele diz, mas também não há dificuldade em jogar com crianças menores, 8, 9 anos, não vão encontrar dificuldade em jogar um jogo desse grau de complexidade, tá ok? Vou mostrar para vocês o que vem dentro da caixa. Dentro da caixa, o principal item é o tabuleiro, né? É um tabuleiro bastante bonito, né? Com gráficos bem interessantes, ele é bem desenhado, bem pintado, bem completinho, e tem 2 lados, são 2 pistas. Uma pista, vamos dizer, pista azul, né? Onde tem o telhadinho azul aqui no topo, e uma pista vermelha. O jogo em geral é jogado em 4 corridas. Uma corrida no sentido horário na pista principal, outra corrida no sentido horário na outra pista, na pista azul, e a mesma coisa, só que no sentido anti-horário na pista azul e na pista vermelha na sequência, né? O jogo também vem, logicamente, com as bigas, né? Em 6 cores. Para cada biga você tem uma moeda, um dinar no caso, né? Que é a moeda da época, né? Uma para cada cor. Já vou explicar para que serve. E um kit de cartas para cada uma das bigas e para cada uma das cores, para que você possa movimentar essa biga no jogo. O jogo se movimentam as bigas com as cartas. Além disso, nessa versão eu recebi uma sacolinha de pano que eu uso habitualmente para sortear a ordem dos jogadores aqui na largada. Muito embora o próprio manual do jogo indique que possa ser feito de outras formas, né? Sorteio, virando a primeira carta, isso aí a decisão é para cada um, ele escolhe a melhor forma que quer começar, que quer colocar o posicionamento dos jogadores. O manual é bastante simples, tem 4 folhas só, com as regras, é bem ilustrado, ele tem a descrição dos movimentos, como que isso é feito, né? Posicionamento, regras de movimento, na questão do movimento das bigas, e no final ele tem uma coisa que é bem interessante, que ele tem um histórico de como funcionava o Circo Máximo, que é, no caso, a competição mais famosa de corridas de bigas, né? Feita pelo povo, no caso pelos romanos, que era um esporte apreciado por eles na época do Império. Vamos lá, pessoal, mostrar para vocês como é que é jogado. Uma vez definida a posição dos jogadores no início da partida, seja pelo sorteio de cartas ou então pelo sorteio das peças de dentro do saquinho, o jogo pode começar. O primeiro jogador na posição, que aqui no caso é o jogador cinza, escolhe entre as 3 cartas que ele tem, uma para ele começar o jogo. No caso aqui ele tem um 2, um 1 e um 4. Ele joga o 4, né? Se movimenta, o movimento é sempre para frente, ou em diagonal ou em linha reta. Nesse caso 1, 2, 3, 4. E aí ele joga aquela carta que ele já descartou, não volta mais para ele nessa rodada. Ele compra outra carta, a primeira do baralho, e repõe na sua mão. Na sequência, o jogador, no caso o azul, que é o segundo colocado no grid, faz a mesma coisa. Ele escolhe uma das suas cartas. No caso aqui, pode jogar um 5, né?
e faz o seu movimento. 1, 2, 3. Ele não pode vir por aqui, porque senão ele está bloqueado por esse jogador. Então ele tem que fazer movimento 1, 2, 3, 4, 5. E aí ele repõe com outra carta do baralho. No caso aqui ele pegou um outro 5. Recoloca em jogo. Também o movimento não é permitido entre os locais onde há uma mureta. Nesse caso aqui, o jogador desse lado, mesmo em diagonal, ele não pode pular para o lado de lá, né? Porque há uma mureta que impede o seu movimento. Os outros jogadores vão seguindo no jogo, colocando cartas, descartando e comprando outras, fazendo os movimentos que são permitidos. Em geral, o jogador que está mais atrás ele tem uma desvantagem, que ele quase certo que ele vai ficar bloqueado quando são muitos jogadores assim. E ainda pode ocorrer uma coisa diferente. Nesse caso aqui, por exemplo, o jogador cinza ele pode na próxima rodada jogar um 2 e ficar aqui. E aí pode acontecer na sequência do jogador azul, digamos que ele tenha esse conjunto de cartas na mão, não conseguir jogar. Porque como ele está a menos de 2 posições do próximo jogador, ele fica sem jogada, porque a carta menor dele é um 2, ele não tem espaço para progredir. Nesse caso, ele perdeu a vez. E essa é uma das grandes sacadas do jogo. Você trancando o caminho dos seus adversários, você faz com que eles fiquem parados enquanto você anda novamente. Andar também na faixa interna do tabuleiro é sempre mais vantajoso. A área é menor, você percorre uma área maior com menos pontos. Pode ver por aqui, onde são 1, 2, 3 pontos, enquanto na parte interna, com uma jogada só, com um ponto só, você anda essa área. No entanto, o jogador que está na frente, ele não pode nunca jogar, a princípio, ele não pode jogar uma carta de número 6. Ele só pode jogar o 6 se ele estiver na situação, por exemplo, em que está agora o jogador cinza. Ele está bloqueando a passagem dos demais jogadores. Digamos que todos já jogaram, conseguiram evoluir, outros não, e ele está na frente. Como ele está no gargalo, e ele só tem cartas de número 6, então ele pode jogar novamente. Ele joga o 6, mostra que ele só tem 6, e aí ele joga. Repõe a carta normalmente e anda o 6. Mas digamos que ele estivesse nessa posição. Nessa posição, ele não está impedido de andar, vamos dizer assim, nem está impedindo a passagem de outros jogadores. Então, se ele tem 3 cartas de número 6, ele é obrigado a esperar, ele perde a vez, até que outro jogador passe à frente dele. Se esse jogador, por exemplo, o azul, passar à frente dele, ele volta a ter o direito de jogar o 6, porque ele não é o primeiro colocado, então ele tem esse direito novamente. O jogo segue normalmente, os jogadores vão tentando bloquear um aos outros, a maioria tenta o caminho interno, né? São 3 voltas. Entre a primeira e a segunda volta, em pelo menos uma dessas voltas, o jogador tem que passar nesse corredor mais estreito que é aqui em cima, nessa mureta interna, dizer ave cisa e deixar a moeda, o dinar, no caso, ou o denar, nas mãos do imperador. Ele tem que fazer isso na primeira ou na segunda rodada. Se chegar na terceira rodada ele não tiver feito, ele é desclassificado, porque na terceira volta acaba a corrida, ele não vai poder passar por ali, e ali ele não passa a linha de chegada, que é essa parte interna aqui. Pode acontecer também do jogador deixar para fazer isso na segunda rodada, que é a segunda volta, e aí acontecer isso aqui. Ele precisa entrar, digamos que o vermelho ainda não passou, mas o azul está no caminho. Ele vai ter que esperar, digamos que a vez dele seja agora, ele não tem carta suficiente para entrar aqui, não tem por exemplo, para aproveitar o movimento. Ele vai ter que esperar o azul se movimentar de novo e ele vai perder uma rodada. Então, também é estratégico escolher a hora de passar e deixar a moeda para o César. Se você escolher a hora errada de fazer isso, você pode ficar perdido, ficar parado 1 ou 2 rodadas até que o caminho esteja aberto para você.
O jogo segue dessa maneira, sem muitos segredos, sem muita dificuldade, até a terceira volta, quando aí não importa a quantidade de pontos que você utiliza para passar, quem passar primeiro ganha 6 pontos. Quem passar em segundo ganha 4, quem passar em terceiro ganha 3, quem passar em quarto ganha 2, quem passar em quinto ganha 1, e o sexto colocado não ganha nada, e ganha o direito de competir de novo na próxima rodada e ver se pega uma posição melhor. Depois de 4 corridas, o jogador que tiver maior pontuação acumulada nas idas, voltas da mesma pista, né? No caso são duas corridas em cada pista, ida e volta, o que tiver a maior pontuação ganha o jogo. Simples o jogo. O mais interessante é que, embora ele seja simples, ele não deixa de ser estratégico. Ele tem o fator sorte de sim, de fato, você pode de repente ter o azar de pegar cartas ou muito baixas ou muito altas e ficar com um conjunto de cartas que não favoreça você em um certo momento do jogo. Mas mesmo assim, se você jogar de maneira estratégica e souber guardar uma carta específica para um momento certo, você pode ter uma certa facilidade na competição. Do tema de corrida é um jogo com um grande apelo, muito simples, fácil de jogar, com um grafismo muito bonito. Vamos torcer para que a Grow traga para o Brasil esse jogo com a mesma qualidade ou até melhor, como a Grow já fez em alguns casos, como no caso do Porto Rico, do Carcassonne e do Catan, onde até o grafismo escolhido por ela foi um grafismo de melhor qualidade do que algumas versões que nós já tivemos acesso aqui no país ou foram compradas fora. E torcer para que esse jogo chegue logo para nós aí, que eu acho que é um jogo que vai ter um grande apelo aí para as coleções do pessoal aqui. Para quem gosta do tema de corrida, é um jogo excelente, é um dos que mais vê mesa aqui no grupo nosso, e com certeza vocês vão gostar. Então é isso, Ave Caesar. Para quem gosta de jogo de corrida, uma bela pedida. Boa jogatina para vocês.